paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui, graças a Deus, pelo amor que Ele tem tido por nós, pela paz que vem sobre a nossa vida, da parte dEle, que de fato o Senhor possa entrar dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua vida neste momento, através deste estudo que nós vamos iniciar. Antes, porém, de iniciarmos este estudo, eu queria compartilhar com vocês 2 pedidos de oração. Um deles é pelo nosso irmão Donizete, do Jardim São Roberto, que contraiu a doença, o Covid, esse vírus. Nós estaremos orando em favor de sua vida para que Deus continue o abençoando na sua recuperação, que não cause nenhum mal, que não tenha nenhuma sequela ou sintoma grave. Também quero pedir oração em favor do Jean, pastor Jean e a pastora Gislaine. O pastor Jean é um amigo nosso, assim como sua esposa e família também, Marlene. Eles também pegaram Covid e infelizmente o Jean ele está na UTI, né, está em coma induzido, foi entubado infelizmente e está precisando muito de nossa intercessão, de nossa oração neste momento. Também a sua esposa, que está com Covid, não está tão ruim quanto ele, mas também precisa e carece das orações e da bênção de Deus sobre a sua saúde. Então, nesta oração, além de pedir para que Deus nos dê uma direção, além de pedir para que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, também possamos pedir em favor desta família pastoral, e que o Senhor os alcance neste momento, trazendo saúde a eles e venha tirá-lo dessa situação. Então, eu convido você a fechar os seus olhos agora e a orar juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia, ó Deus. Queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos te agradecer, queremos te exaltar, ó Senhor, na beleza da tua santidade. Pai querido e Pai amado, Pai santo e Deus eterno, vem orar a ti, ó Senhor, em favor do irmão Donizete, ó Deus, que tanto precisa, ó Pai, da tua bênção, que tanto precisa, ó Deus, do teu amor e da tua compaixão, que tanto precisa da tua saúde sobre ele. Dê a ele saúde, Senhor. Repreenda, Senhor, este vírus. Repreenda, Senhor, este mal. Repreenda, Senhor, tudo que esse vírus tem causado em sua saúde, ó Deus, as dores, a fraqueza, as sequelas, os sintomas, sejam repreendidos em um nome do Senhor Jesus, ó Deus. Senhor, manda, Senhor, como um fogo que consome, ó Deus, este vírus, este mal, e que a saúde do teu filho esteja restaurada, meu Pai. Oramos a Ti, ó Senhor da Glória, em favor do pastor Jean, da pastora Alaine, pastor Jean que está na UTI, ó Pai, ali no interior de São Paulo, precisando da Tua bênção, precisando do Teu milagre, precisando da Tua cura. Senhor, dê a ele saúde neste momento, Pai, visita ele neste leito de hospital, ó Senhor, estenda, Senhor, as Tuas mãos sobre ele, ó Deus. Confirma, Senhor, a Tua bênção, ó Pai, sobre a vida dele. Destrói, Senhor, esse vírus, ó Deus, restaura os seus pulmões, restaura, Senhor, toda a sua saúde por completo. Eu não sei o que está sendo afetado neste momento, mas o Senhor o conhece, o Senhor o sabe. Então estenda, Senhor, as Tuas mãos de maneira gloriosa e poderosa, para que ele possa, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, ser alcançado por Ti, ser curado neste momento. Repreenda este vírus, repreenda este mal, assim como também de sobre a vida da irmã Gislaine, Senhor. Ó Deus, toca na sua vida, Pai, dê a ela forças, ó Deus, abençoe sua alma, seu coração, pois deve estar sendo bastante difícil, além de estar, ó Deus, doente por causa do vírus, ainda ficar pensando a respeito do marido. Nós sabemos, ó Deus, que o estresse, ó Deus, pode atrapalhar na recuperação nesta doença. Eles podem abaixar, Senhor, a imunidade, ó Deus, da Tua filha.
Então acalma o seu coração, ó Pai. Visita, Senhor, os teus filhos neste momento. Dê vitória, Senhor, a eles para a glória do teu santo nome. Eles que têm 2 filhos, ó Deus, precisam da tua bênção, meu Pai, para a glória do teu santo nome. É no nome do teu filho querido que nós oramos a ti e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Bom, neste momento, queridos, nós vamos iniciar o nosso estudo. Nós encerramos a segunda epístola de João na sexta-feira passada, falando a respeito de tantas questões importantes relacionadas ao ministério, relacionadas à vida cristã, em sermos abençoadores ou não, de pessoas que estão dedicadas à obra do Senhor ou contra a obra do Senhor. Então precisamos estar atentos para nós não sermos coparticipantes de pessoas que estão encarregadas de levar mentiras a respeito do Evangelho, e nós não podemos apoiar esse tipo de situação, esse tipo de causa, né? E a epístola de João, a terceira epístola de João, vai ter aí uma conotação muito semelhante. Nós vamos abordar isso mais para frente, né? Mas muito semelhante no que tange ao que João escreve na sua segunda epístola, mas ao mesmo tempo também nos traz uma direção de uma carta muito mais pessoal, muito mais intimista, né? Onde se relata nomes e se entende melhor quem são os interlocutores nesta epístola que João escreve, trazendo ensinamentos importantes para a nossa vida. Então, a terceira epístola de João vai ser o objeto de estudo nosso para nos aprofundarmos na palavra do Senhor e termos aí uma vida segundo a sua vontade. E queria fazer uma introdução a respeito dessa carta, né? E, bom, da mesma maneira que a segunda epístola de João, esta terceira ela é curta, provavelmente por ter sido escrita em uma única folha de papiro que João deveria ter em suas mãos, né? A terceira epístola, da mesma forma que a segunda, também é muito curta, provavelmente devido a isso. Por ser uma epístola curta, foi uma carta escrita em apenas uma folha de papiro. Esta carta ela vai tratar de um problema similar em relação à segunda carta, como eu havia dito, que diz respeito às visitas de mestres itinerantes, né? Hoje nós temos os pregadores itinerantes, e naquela época nós tínhamos os missionários ou os mestres itinerantes que levavam a palavra de Deus. E essa carta ela vai orientar para nós que tipo de tratamento os cristãos devem dar a estes mestres. Antes, na segunda carta, o tratamento era em relação aos falsos mestres, aos falsos ensinadores, aos enganadores, aos falsos cristos. E nesta carta, João ele vai tratar do mesmo tempo, só que o inverso. Como deve ser o tratamento em relação aos verdadeiros mestres, aqueles que de fato eram mestres itinerantes e que tinham sim sob si ou sobre si a responsabilidade de levar a palavra de Deus a tantas igrejas na Ásia, como foi o caso de Paulo, como foi o caso de Silas, como foi o caso de Barnabé e de tantos outros, de Apolo e outros que dedicavam ou dedicaram a sua vida em prol do reino de Deus. E essas pessoas, esses nossos irmãos, apóstolos, discípulos, eles viajavam por todo lugar, às vezes não tendo um trabalho fixo e, portanto, precisavam ali de alguma forma serem ajudados ao longo da sua jornada, ao longo das suas viagens, né? Então, dessa forma, nós podemos entender que ambas as epístolas, a segunda e a terceira, elas tratam a respeito de um mesmo assunto, da verdade. E, além da verdade, em relação ao amor cristão. Então, ela vai tratar da verdade e do amor cristão. E sua relação com a hospitalidade dos irmãos que moravam ali naquelas igrejas, naquelas regiões. Perdão, queridos. Que moravam ali naquelas regiões e, portanto,
qual era ali a relação dessa hospitalidade com a verdade e o amor cristão. Embora haja esta similaridade entre as cartas, existem diferenças entre elas, né? A gente tem aí essas similaridades em relação à hospitalidade, mas algumas diferenças muito peculiares entre cada uma delas. Como os irmãos se lembram, amados, a segunda epístola de João ela está direcionada à senhora eleita e seus filhos. Lembra que nós envidamos tempo aí explicando o que significava aquela senhora eleita e seus filhos, que não era uma pessoa específica juntamente com seus filhos, mas que representava a igreja da Ásia, da qual João estava direcionando aquela carta. Então, essa senhora eleita era a igreja da Ásia, a igreja eleita do Senhor, e os seus filhos eram, obviamente, os seus membros que faziam parte ali daquela comunidade. Já nesta terceira epístola, o autor ele é mais direto, né? Ele torna a carta mais pessoal e ele escreve a carta de forma nominal. Então, a carta é escrita nominalmente a um dos membros que se destacam em uma igreja local e faz também menção de outros dois que fazem parte dali. Os irmãos mencionados nessa epístola, primeiramente, é Gaio, você vai poder encontrar isso no versículo 1 e eu gostaria de ler juntamente com vocês. Me deixe aqui apenas localizar o versículo. Terceira epístola de João, perdão, versículo de número 1. Ele vai dizer o seguinte: o presbítero ao amado Gaio. Então, Gaio já é citado logo no versículo de número 1 a respeito da sua pessoa. Também é citado Demétrio, né? Aliás, antes de Demétrio, Diótrefes. Diótrefes está no versículo de número 9. No versículo de número 9 ele diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então, Diótrefes é citado no versículo de número 9. Além do versículo de número 9, que cita Diótrefes, também é citado Demétrio. Demétrio ele é citado no versículo de número 12. O versículo de número 12 diz assim: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, 3 pessoas são citadas na terceira epístola de João. Esta terceira epístola que tem algumas similaridades com a segunda epístola de João, a igreja da Ásia, a igreja local naquele lugar e seus membros. E a mensagem principal também difere da segunda, né? Apesar das similaridades, existem diferenças. Uma delas é que ela é personalizada, é uma coisa mais pessoal, e a mensagem principal, o cerne dessa carta, ela também difere da segunda, onde nesta se tratava a segunda, não estender a hospitalidade aos falsos mestres que negavam a doutrina da encarnação de Cristo naquele período. Enquanto que na terceira epístola, o presbítero recomenda a Gaio pela hospitalidade demonstrada por ele a mestres da verdade e o incentiva a continuar assim, dando essa hospitalidade necessária aos mestres daquela época. E, além disso, censura totalmente Diótrefes por recusar a acolher aí os verdadeiros mestres e também por ser um opositor aos que acolhem os verdadeiros mestres. Então, primeiro João vem combater, vem incentivar e motivar a hospitalidade que Gaio vem demonstrando aos mestres viajantes itinerantes e, ao mesmo tempo, repudiar a postura de Diótrefes em não querer dar hospitalidade aos mestres viajantes, e além dele não querer dar esta hospitalidade, ele também combatia ou criticava aqueles que abençoavam os mestres itinerantes e viajantes da Igreja do Senhor naquele período. Como a terceira carta faz uma ênfase ao oposto, que
tratava a segunda carta, assim as cartas são complementares e devem ser lidas juntas, queridos, para assim que se tenha uma correta definição ou um entendimento equilibrado sobre a hospitalidade, seja nos deveres e no seu limite sobre a hospitalidade cristã. Então é importante ter na sua mente essas duas cartas para que você tenha uma visão equilibrada a respeito da vida e não seja extremista de não querer ver ninguém, de não querer abençoar ninguém, de não querer ajudar ninguém e nem também ajudar todo mundo, independente se ele é uma pessoa que está promovendo o reino de Deus ou se está trabalhando contra o reino de Deus. Deus ele nos dá então duas cartas para que nós busquemos um equilíbrio a respeito de como conduzir a nossa vida e de como abençoar os nossos irmãos de uma forma hospitaleira, mas não abusiva. Abusando, às vezes existem pessoas que abusam da hospitalidade recebida, que exploram os irmãos que estão ali de coração aberto, de bom grado, querendo ser canal de bênção para a vida dessas pessoas, e eles acabam extrapolando, acabam exagerando na dose de como receber esta hospitalidade. Então, essas cartas ela vêm dar uma direção de que existe sim uma orientação para que nós sejamos hospitaleiros, né? Mas ao mesmo tempo que deve haver aí um limite sobre esta hospitalidade que deveremos oferecer às pessoas, aos cristãos, aos irmãos que carecem da nossa hospitalidade, assim como teve uma orientação por João através das suas cartas na igreja da Ásia naquele período. Existe um livro, queridos, da época datada do ano 100, do primeiro século ali do nascimento de Cristo, que é chamado Didaquê. O Didaquê ele tem por prerrogativa, ou ele tem por função definir alguns padrões de conduta cristãos da época. Então é como se fosse um manual de instruções. Ele é um livro orientativo de comportamento baseado e lastreado na palavra de Deus. Então, de que maneira o cristão deve se portar em algumas situações, o que o cristão deve realizar como cristão naquele período, tendo em vista que, como a igreja cristã, como a igreja evangélica, como a igreja do Senhor primitiva, ela sofreu vários ataques doutrinários de várias religiões, principalmente porque o sincretismo estava em alta naquele período, a mistura de religiões por influência helenista grega naquele período era gigantesca, era algo assim descomunal. Com o cristianismo não foi diferente, sofreu ataques de todos os lugares, ataques dos judaizantes, ataques dos gnósticos, ataques dos pagãos, tentando tornar a religião ou a fé cristã naquele período em uma religião sincretista, numa mistura de crenças e de fé que pudesse ali tirar, né, o galardão ou a salvação daqueles que de fato verdadeiramente criam em Cristo. O Didaquê é este livro com um manual de instruções, um manual eclesiástico, né, e é justamente isso. O Didaquê ele é um manual eclesiástico do primeiro século e ele faz menção na introdução da segunda epístola. Mostra que às vezes a hospitalidade cristã primitiva ela já sofria abusos. Se você tem um manual de instruções para tratar de questões referentes à hospitalidade, é porque alguém precisou trabalhar ou tratar este tema que estava com problema. Analogicamente, por exemplo, você pode entender o que eu estou dizendo quando a Igreja do Senhor começou a crescer e não ficando somente com os judeus, a palavra do Senhor passou a ser pregada para os gregos. Essas pessoas passaram a se converter ao Senhor. Por elas passarem a se converter, a sua cultura estava sendo adaptada à cultura bíblica, à cultura cristã, à cultura evangélica, e muitas vezes se confundia essa cultura cristã com a cultura judaica. E por eles terem costumes diferentes e o judeu ter fortemente na sua cultura seus traços, a guarda do sábado, o cumprimento da lei e outras questões relacionadas à vestimenta, questões relacionadas à comida,
questões relacionadas ao seu dia a dia que diferiam muito em relação aos gregos. Então, quando os judeus cristãos se encontravam com os cristãos gregos, dava esse choque, esse conflito, e as pessoas acabaram tendo aí algumas divergências e diferenças entre si. Uma delas foi em relação às viúvas gregas. Essas mulheres, elas eram viúvas cristãs, elas não tinham de onde tirar o seu sustento e, por serem gregas, pouco suporte os judeus estavam dando. Tiveram que levar o caso até os discípulos e os discípulos pensarem a respeito. Foi quando então surge um grande ministério, um grande e maravilhoso ministério que nós conhecemos hoje, que é bastante atuante dentro do templo, dentro da igreja, e não somente dentro, mas dentro e fora da casa do Senhor, que é a diaconia. Então, naquele momento em que houve essa necessidade por problemas internos, onde as viúvas gregas não estavam sendo assistidas, então eles criaram essa estrutura de diaconia para que essas pessoas que eram cheias do Espírito Santo também cuidassem de forma rigorosa, cuidadosa, detalhada, cotidianamente dos problemas dessas mulheres, dessas viúvas gregas que estavam sendo colocadas de lado. Então, por causa de um problema que ocorreu, na falta de assistência dessas viúvas, irmãs gregas, houve-se a necessidade de estruturar um processo, uma hierarquia, estabelecer cargos, estabelecer funções para que essas pessoas viessem a servir a Deus através também da bênção dada às viúvas gregas. Neste caso, o didaquê surge por uma necessidade, e a necessidade fica muito clara de que a hospitalidade cristã primitiva ela teve que ser regrada, ela teve que ser orientada, ela teve que rebater e combater algumas práticas que estavam sendo adotadas no período da igreja primitiva, logo no seu primeiro século, né, já sofria ali alguns abusos. No didaquê, são encontradas instruções no sentido de que um apóstolo, olha só como é que o didaquê vai tratar aí esta questão. São encontradas instruções no sentido de que um apóstolo não se hospede por mais de um dia na casa do cristão. Então ele está de viagem, ele precisa parar naquela cidade para descansar, para se alimentar, para tomar um banho, para recompor as energias. E aí, quando ele chega naquela cidade, ele encontra um cristão, ele vai pedir a sua hospitalidade, ele não poderia ficar mais do que um dia, a não ser em caso de necessidade, realmente, de fato, precisa de mais de um dia, né? Então o didaquê ele permite 2 dias. Se este ficar 3 dias, o didaquê ele classifica isso como abusivo, e por ser abusivo não é algo de Deus, e por não ser algo de Deus, o didaquê ele chama essa pessoa que fica por mais de 2 dias de hospedagem na casa de um irmão de falso profeta. E dentro do capítulo 11, versículo 5 da Didaquê, está escrito justamente isso. Um apóstolo não se pode hospedar por mais de um dia, ou em caso de necessidade. 2. Se ficar 3 dias, é falso profeta. E aí ele vai dizer o seguinte: quando ele sair, ou seja, ao partir, ele pode receber alimento bastante para sustentá-lo em sua viagem, ou seja, ele vai sair daqui hoje e ir para, hoje ele está aqui em Santo André, ele vai lá para Mauá. Então, ao sair daqui, ao sair de Santo André, para ele ir caminhando até Mauá, naquele período não havia carro, não havia trem, não havia ônibus, não havia metrô, não havia moto, não havia nada disso. Então ele ia andando ou a cavalo ou algum outro animal de carga que o levava pelas estradas construídas pelo Império Romano, naquele período que interligavam as cidades. Ao sair, né, ao partir desta cidade ou desse vilarejo para outro, ele pode receber alimento bastante para sustentá-lo em sua viagem. Mas se pedir dinheiro, o daqui vai falar,
é falso profeta, conforme o capítulo 11, versículo 6. De novo, se um profeta, aparentemente falando sobre uma inspiração do Espírito Santo, disser, deem-me dinheiro ou alguma outra coisa, não deve ser atendido. A menos que o dinheiro seja para outros que estejam passando por necessidade, conforme capítulo 11, versículo 12 do Didaquê. Reconhece-se que os verdadeiros profetas têm direito à estada e sustento, mas um viajante cristão comum não deve ser hospedado de graça por mais de 2 ou 3 dias. Se quiser estabelecer-se, deve trabalhar para viver. E se negar o fazê-lo, estará mercadejando sobre Cristo. Então, se quiser se estabelecer na casa da pessoa, ele deve trabalhar para viver. E se quiser enganar, se quiser negar a fazê-lo, bom, eu vou ficar aqui, mas não vou trabalhar, não vou pagar pela minha estadia, pela hospitalidade. O Daqui vai dizer o seguinte: se negar fazer o que foi pedido, está mercadejando sobre Cristo, ou seja, está tirando vantagem, está de uma certa forma negociando, fazendo negócios, envolvendo o nome de Cristo para o benefício próprio, puro e simplesmente assim. Então, quando você abusa da boa vontade, quando você abusa da hospitalidade de uma pessoa cristã, e você está ali nesta condição de abusador, ficando mais do que 2 ou 3 dias sem pagar, sem dar nenhuma ajuda, você está mercadejando sobre o amor de Cristo. Eu queria ler. Isso daqui também está dentro do Didaquê, não está dentro da Bíblia, né? Então, o Didaquê vai dizer, olha, para você não ser abusivo, então você vai e trabalhe para que ajude a se manter dentro da casa dessa pessoa. Queridos irmãos, se no primeiro século já havia um manual de boas práticas em relação ao abuso de certos supostos irmãos, imagine nos dias de hoje, se lá estava no começo e as pessoas já tentavam tirar proveito para ganhar benefícios, dinheiro, para ter uma vida regalada, usando a fé das outras pessoas, se naquela época, logo no início, onde tudo começou, onde o temor talvez fosse maior, porque Jesus estava bem perto ali, estava há pouco tempo morto e depois ressuscitou ao terceiro dia, estava há pouco tempo aí na cabeça das pessoas salvas, né? Com na sua cabeça sendo ressurretos através de Cristo também, inclusive. Então, para refletir, né? Centenas de cristãos estão mercadejando a Cristo e sendo apoiados por milhões de cristãos. Então, centenas de cristãos têm mercadejado a Cristo e têm sido apoiados por milhões de cristãos. Cobrar absurdos para cantar, cobrar absurdos para pregar, cobrar absurdos para palestrar, cobrar absurdos para tocar instrumentos. E aí a reflexão é: a Igreja de Cristo está mercadejando a sua fé com tudo isso? E por que você apoia se ela está mercadejando a sua fé? Será que nós não estamos incorrendo no mesmo erro de apoiar esse tipo de situação? Porque se nós não concordamos que não se deve mercadejar a Cristo, se nós não concordamos que não se deve tirar proveito do nome de Jesus Cristo, da fé em Cristo, se nós não podemos se beneficiar por conta aí do nome de Jesus, cantando, pregando, tocando, se o Didaquê ele já acusa isso como sendo abusivo, e João ele vai dizer que não se podia dar hospitalidade aos falsos mestres, e além de apoiar também a hospitalidade recebida na época,
ele também vai dar uma direção de que isso deve ser feito com moderação. Então, centenas de cristãos, infelizmente, estão mercadejando a Cristo, não tratando como deve ser tratado, com o maior respeito à fé cristã, estão tirando dinheiro e proveito em relação a por causa da fé e estão deixando de lado o que é principal, que é levar o amor de Cristo e trazer salvação para o mundo, que é isso que de fato nós precisamos fazer. Se eles estão fazendo isso, se utilizando do seu dom para ganhar dinheiro ao invés de ganhar almas, simplesmente, por que nós os apoiamos? Querendo com que eles estejam entre nós, nós o pagamos, nós o incentivamos, e é por isso que eles têm espaço para mercadejar o nome de Cristo. Bom, a epístola, terceira epístola de João, ela tem uma divisão. Ela tem praticamente aí 4 divisões. A primeira dela é que João se direciona a Gaio, vai do 1º ao 8º versículo, que está ali dessa terceira epístola. Também João ele dedica 2 versículos para Diótrefes, são os versículos 9 e 10. E também dedica também 2 versículos para Demétrio, versículos 11 e 12. E nós temos aí nesta carta também uma conclusão e uma saudação com os outros últimos versículos, do 13 em diante. Esta é a divisão em relação à terceira epístola de João. Bom, entrando diretamente na mensagem de Gaio, a mensagem a Gaio, o versículo 1 diz assim: o presbítero, que é quem está escrevendo, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade ou na verdade eu amo. Então nós temos aqui pelo menos 4 pontos a serem trabalhados neste primeiro versículo. O primeiro é o presbítero, nós precisamos entender que este é o escritor, esse é o autor da carta. Segundo, o interlocutor, que é Gaio, que é quem está recebendo esta carta. Terceiro, João ele declara não um sentimento apenas, mas uma situação, um estado de amor baseado em uma coisa que é a verdade e também o amor propriamente dito, como quarto item disso que nós vamos estar estudando no dia de hoje. Então, o escritor, primeiramente, ele se apresenta pelo seu nome, ou pelo menos ele se apresenta pelo título que todos os conheciam ou o reconheciam através da nomenclatura ou presbítero, e o destinatário da carta, que se chama Gaio. Vários homens, olha que interessante, vários homens de nome Gaio são apresentados no Novo Testamento. E existem mais diversas conjecturas a respeito de qual Gaio se refere João em sua carta. Existe uma infinidade de indicações aí, justamente porque, na verdade, Gaio ele era um nome muito comum no Império Romano. É como se fosse um Pedro, um João, um Silva, né, um Souza, alguém que era um nome que de fato estava muito difundido, muito espalhado no Império Romano. Então, acertar quem era Gaio, na qual João escreve, na verdade, ali é um tiro no escuro. Talvez eu acerte, talvez eu não acerte. Se era o mesmo Gaio, bom, João ele vai dizer o seguinte: vários homens de nome Gaio são apresentados no Novo Testamento e existem mais diversas conjecturas a respeito de qual Gaio se referia João em sua carta. Se era o mesmo Gaio de Corinto, que foi batizado por Paulo. Uma outra teoria é se foi o primeiro bispo de Tessalônica, que segundo Orígenes, um dos escritores mais importantes de teologia na história, ele que desenvolve teorias de como estudar a palavra de Deus, de como estudar a Bíblia, teologias importantes que nós aprendemos e são muito respeitadas no mundo acadêmico, e é um dos que viveu centenas de anos atrás, né? Orígenes, segundo ele, Gaio foi o primeiro bispo de Tessalônica, ou se era o Gaio da Macedônia,
que tinha uma ligação com Aristarco de Tessalônica. E também se pensava ser Gaio de Derbe, que viajou juntamente com Paulo na sua última viagem missionária, quando Paulo estava indo para a Espanha com a intenção de chegar até Roma, né? E que provavelmente tenha sido este Gaio de Derbe, que viajou com Paulo, tenha sido este que João tenha escrito na sua terceira epístola que nós estamos estudando neste momento. Entretanto, não há nenhuma evidência, embora as pessoas estejam inclinadas a acreditar nisto. Assim, não se sabe ao certo quem era este Gaio, a qual João amava, né? Então, nós não podemos, como nós não temos informações suficientes para identificar quem era este Gaio, nós ficamos com conjecturas, com pensamentos, com suposições, mas nada assertivo, nada conclusivo, nada direcionado. Para ajudar na identificação de Gaio, este nome, como havia dito, era o nome mais comum de todos os nomes do Império Romano, era como um João ou um Silva da época. O que fazer, o que se pode fazer, o que se pode dizer que é o que João destaca a respeito dele, né? O que João fala a respeito de Gaio. Primeiro, ele ocupava uma posição de responsabilidade de liderança na igreja local. Segundo, que geralmente evangelistas se hospedavam com ele ao invés de outros, e que João jamais teria escrito algo tão franco a respeito de Diótrefes se tal pessoa não fosse um líder da igreja local. Então nós temos aí uma suposição de que Diótrefes era um líder da igreja local, e por isso que João foi tão transparente, tão franco, escrevendo ali defeitos e problemas a respeito da vida de Diótrefes com tanta intensidade e de uma forma tão profunda. Então, de fato, Gaio, nós não sabemos quem ele era, mas nós sabemos que ele era alguém altamente respeitado na comunidade cristã e muito querido por João, conforme o versículo 1, que ele chama de o amado. E nós encontramos mais 3 referências a respeito dele, nos versículos 2, 5 e 11. Não nos diz assim no versículo 2, amado, desejo que te vá bem. Né? O versículo 5, amado, procedes fielmente em tudo o que fizer. E no versículo 11, amado, não sigas o mal, mas fazes o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Né? O amor que João tinha por Gaio era na verdade. Nós já havíamos discutido esse ponto na segunda epístola, mas como João ele traz uma saudação mencionando de fato que o amava em verdade ou na verdade, é importante nós frisarmos isso novamente para entender por que João amava Gaio, qual que era o seu fundamento, ou qual que era ali o que de fato levava João a amar a Gaio dessa forma tão explícita e tão intensa. Então ele vai falar que o amor dele era fundamentado na verdade. Que verdade é esta? É a verdade que está relacionado ao amor de Cristo, está relacionado ao Evangelho de Cristo, está relacionado aos ensinamentos de Cristo. Cristo como sendo a verdade revelada a nós. Então é nesta verdade, é em Cristo Jesus, nos seus ensinamentos, na pessoa de Cristo, que João amava ali a Gaio. Então o amor de João, ele tinha por Gaio, na verdade, não se trata da qualidade do amor, né? Não é se o amor era um amor falso, era um amor de verdade. E nem amor verdadeiro, simplesmente. Mas no que se baseava o amor? Se baseava em afinidade? Não. Se baseava em relacionamento familiar? Não. Ele se baseava no Evangelho de Cristo, se baseava na verdade de Cristo, se baseava no Filho de Deus. Esse amor era baseado no Filho de Deus. Trata-se da esfera que se dá este amor. Né? Qual é a esfera que se dá este amor? Se dá
em um fundamento. No que está fundamentado este amor entre eles é a verdade. O amor de João por Gaio está baseado na verdade. Verdade é essa que nós conhecemos como Cristo e seu Evangelho. A referência que se tem no versículo 4, meus filhos, dá-se a entender que Gaio deveu sua conversão a João, ou seja, João teria sido o canal pela qual Gaio conhecera a Cristo. Então, esta relação entre eles era muito profunda, principalmente por esse ponto relacionado à conversão de Gaio, né? Algo muito mais pessoal. Quando nós lemos o versículo de número 4, ele diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então João, ele tinha ali Gaio como um de seus filhos, como alguém de quem ele provavelmente tenha influenciado a vida para levá-lo a conhecer a Cristo, se tornando aí alguém salvo, se tornando aí alguém que entregou a sua vida para Jesus, que entregou a sua vida nos caminhos do Senhor, e por isso, então, ele tem este sentimento de amor e também um sentimento de paternidade, tornando aí os seus filhos na fé, os seus filhos, né, chamando-os de filhos, aos meus filhos, filhos na fé, aqueles com quem foram gerados na fé através da minha vida. Eu os levei a Cristo, eu os conduzi para Cristo, eu cuidei deles como filhos. Então a participação de João a respeito da vida de Gaio era uma participação extremamente afetiva e efetiva de fato, como alguém que cuidava da sua fé, que o fez caminhar os primeiros passos na fé, que o fez crescer na fé, que o fez amadurecer na fé. E isso nos traz também um belo exemplo e que muitos de nós fizemos isso no passado e hoje não fazemos mais. Ou muitos faziam isso e agora não fazem mais. Ou muitos nem sabem o que é fazer isso, que é fazer discípulos, que é levar alguém a Cristo, ensinar o Evangelho, andar juntamente com o novo convertido, que eles tenham uns bons exemplos através de nossas vidas e que eles sejam como filhos na fé para nós, onde eles caminham em Cristo e nós os ajudamos, os suportamos, os dirigimos, os auxiliamos, orando por eles, ensinando a eles e caminhando com eles até que eles consigam caminhar sozinhos, até que eles consigam aí levantar voo, até que eles consigam a sua independência, vamos dizer assim, para conseguir caminhar sozinhos na fé. É claro que sempre, nunca a gente vai ser independente totalmente, porque nós somos um corpo aqui na Terra, um corpo de Cristo, e nós dependemos uns dos outros para sermos igreja do Senhor e caminharmos nos caminhos do Senhor. Não existe independência entre nós, embora nós sejamos independentes como pessoas e temos as nossas decisões, temos as nossas direções, temos os nossos caminhos a percorrer, nós somos interdependentes como corpo de Cristo, onde cada um de nós completa o outro no corpo de Cristo para a glória do nome do nosso Senhor. Então João ele tem Gaio como um dos seus filhos na fé, da qual ele se alegra muito em saber que os seus filhos estão andando na verdade. E esta verdade é o Evangelho de Cristo. É nesta verdade que João os ama. É neste fundamento que há o amor de João em relação a Gaio. Bom, o versículo de número 2 que diz amado, ele está direcionando ali mais uma vez uma palavra de amor, de carinho, de respeito por Gaio, dizendo assim, amado, versículo 2, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Nós vamos tratar a respeito deste versículo que tem um caráter bastante importante em relação à nossa fé. Vai falar sobre questões físicas, materiais, espirituais, prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade bíblica, prosperidade fantasiosa, uma série de outros pontos que são importantes para a vida cristã e muitas pessoas acabam sendo levadas, enganadas por uma fé que só visa questões materiais e bens materiais e prosperidade financeira, sendo que na verdade quando João ele traz esse desejo, esta oração em relação à vida de Gaio, ele tem ali uma visão muito diferente do que muita gente tem hoje e que nós precisamos aprender através do presbítero, do apóstolo querido. Amados,
Em nome de Jesus, eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui nesta noite, aprendendo da palavra do Senhor. Espero que este pouco ensinamento já da terceira epístola de João, que nós acabamos de escorrer, já sirva para você ter um amadurecimento na sua fé, reforçando alguns pilares, algumas bases que você já acredita. E que de fato Deus possa trabalhar na sua vida através do Espírito Santo de Deus. É no nome do Senhor Jesus que eu oro a Deus para que o Senhor nos faça compreendedor, entendedor da palavra do Senhor e que nós possamos não ser somente ouvintes, mas também cumpridores da vontade de Deus aqui nesta terra. Deus os abençoe, que seja um final de semana abençoado na sua vida e de suas famílias e continue orando pelo nosso irmão Donizete, o pastor Jean, que está naquela UTI, também a sua esposa, a irmã Gislaine. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém, meus queridos.